Fala, meus amigos, voltando aqui para mais um vídeo do Planejamento 365. Nesse nós vamos analisar dois institutos que constam dentro do artigo 59 da CLT que estão relacionados à jornada de trabalho. Nós vamos traçar aqui as diferenças entre a prorrogação da jornada de trabalho e a compensação. Então eu tenho aqui o acordo de prorrogação e o acordo de compensação. Quando é que eu tenho um, quando é que eu tenho outro, quais são as diferenças, nós não podemos aqui confundi-los. Dentro do artigo 59 da CLT, o primeiro destaque é a limitação da jornada de trabalho. A mesma regra que nós temos no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, nós temos aqui no 59. Então, o empregado não pode trabalhar mais do que 8 horas diárias. Mas vejam que essa jornada ela pode ser prorrogada. Nós podemos aqui firmar com o nosso empregado, ou seja, um ajuste particular empregado e empregador, um acordo para a prorrogação da jornada de trabalho. Vamos prorrogar a jornada de trabalho através deste acordo. Qual que é a finalidade aqui dentro do artigo 59? A partir do momento que eu firmo com o meu empregado um acordo para a prorrogação da jornada, pelo próprio nome, eu estou aqui criando com ele uma autorização para prestar horas extras. Então a grande finalidade aqui é possibilitar que este meu empregado preste horas extras. E não tem nenhum problema dessas horas extras serem diárias, ou seja, dele prestar horas extras todo santo dia. Dentro do artigo 59 não há essa proibição. Óbvio que não é o ideal? Não. Se nós pensarmos nos fundamentos para a limitação da jornada de trabalho, não é o ideal. Mas através do acordo de prorrogação, a partir do momento que eu firmo com o meu empregado o acordo de prorrogação, eu posso exigir dele horas extras, até mesmo diárias, sem problema algum. Óbvio que, como nós estamos falando simplesmente de um acordo de prorrogação, nós vamos dizer aqui que sempre que essas horas extras forem realizadas, elas deverão ser pagas, com pelo menos 50% de acréscimo. Só que qual é um cuidado aqui? Dizer que eu posso firmar com o meu empregado um acordo para a prorrogação da jornada de trabalho não significa dizer que eu posso colocá-lo para trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. Não. Existe um limite. O legislador, ele autorizou essa prorrogação mais limitada. Nós temos aqui 2 horas extras por dia. 2 horas extras por dia. Então, ó, se eu trabalho 8 horas diárias, através do acordo de prorrogação, eu poderia chegar a 10 horas. Se a minha jornada é reduzida, são 6 horas diárias, eu poderia chegar a 8. Se são 4 horas diárias, eu poderia chegar a 6 horas. Então, existe esse limite. E eu vou aproveitar e vou fazer um parêntese aqui, porque eu acabei falando da jornada de 4 horas. Quando eu falei que a jornada de 4 horas ela poderia chegar a 6, eu me lembrei de um ponto importante relacionado ao intervalo, lá no artigo 71 da CLT. Lembra que, de acordo com o artigo 71 da CLT, se a jornada for de até 4 horas, não tem intervalo? Lembra disso? Se a minha jornada for de até 4 horas, se a minha jornada diária, for de até 4 horas, eu não tenho direito a intervalo. Porque não daria nem tempo de cansar e nem de ter fome. Eu sempre brinco, fome a gente sempre tem, né? Só que, não teria direito a intervalo. A partir do momento que a gente ultrapassa 4 horas até 6 horas, nós temos 15 minutos de intervalo. Então percebam o seguinte, você tem essa jornada reduzida de 4 horas. Eu firmo com você o acordo de prorrogação dessa jornada e você começa a trabalhar 5 horas, 6 horas. Se isso ocorrer, e nos dias que isso ocorrer, eu terei que conceder um intervalo para você de 15 minutos.
Se eu não concedo intervalo de 15 minutos, eu devo remunerá-lo. Eu tenho que pagar esse período que não foi concedido a você. Então, além das horas extras que você estaria prestando, 1, 2 horas extras naquele dia, ainda teríamos aqui o valor relacionado àquele intervalo de 15 minutos que você não usufruiu. Porque a sua jornada originalmente não dá direito a intervalo. Só que a partir do momento que você aumenta, que você presta horas extras, você chega naquele patamar, no nosso exemplo, de 15 minutos, ok? Se você cumpre uma jornada de 6 horas, que tem direito a 15 minutos, mas através do acordo de prorrogação você começa a trabalhar 7, 8 horas, você faz jus a 1 hora de intervalo. Então eu não posso continuar concedendo a você 15 minutos só, eu tenho que conceder 1 hora de intervalo. Perfeito? Depois, olha um ponto importante aqui, da súmula 376 do TST. Qual era a discussão aqui sobre o pagamento que gerou a edição dessa súmula pelo Tribunal Superior do Trabalho? Olha o que acontece. O dispositivo diz que eu vou firmar com o meu empregado um acordo de prorrogação para ele trabalhar 2 horas extras, até 2 horas extras. O meu empregado teve dia que ele acabou trabalhando 3 horas extras, 4 horas extras. Na hora de pagar, o que o empregador fazia? Pagava 2 horas. O empregado, peraí, mas eu prestei 3 horas, por que eu estou recebendo só 2? Eu prestei 4 horas extras, por que eu estou recebendo só 2? Aí o que o empregador engraçadinho, inteligente, pro lado dele falava? Eu não posso te pagar 3 horas extras. Eu não posso te pagar 4 horas extras. O artigo 59, lê lá, o artigo 59 diz que eu não posso te pagar mais do que 2 horas extras por dia. Não é isso que o dispositivo está falando. O dispositivo está falando que você, empregador, não pode exigir mais de 2 horas. Mas se você exigiu, você tem que pagar a totalidade, a integralidade. Se o seu empregado trabalhou 3 horas naquele dia, 4 horas, 5 horas naquele dia, você tem que pagar por todas elas. E como você violou ainda o limite do artigo 59, você pode ser multado pela fiscalização do trabalho. Vejam que são coisas totalmente diferentes. Você não podia exigir, mas já que você exigiu, você deve efetuar o pagamento. Essa súmula fala exatamente no pagamento da integralidade das horas extras prestadas. Você tem que pagar a integralidade delas, ok? Esse é o nosso acordo de prorrogação. E o acordo de compensação? Fazendo a relação entre os dois, eu falei alguns minutos atrás que se eu prorrogo a jornada, eu presto horas extras. As horas extras prestadas devem ser pagas, beleza? Então eu chego ali no final do mês, vou receber aquelas horas extras que eu prestei. Agora, existe uma forma lícita do empregador não precisar pagar por essas horas extras, que é exatamente o sistema aqui de compensação, o acordo de compensação, que nós temos vários exemplos aqui, várias espécies. O acordo de compensação, ele retira a obrigatoriedade de pagamento das horas extras. As horas extras não serão pagas, elas serão compensadas com descanso. Como assim? Se eu trabalhei 1 hora extra hoje, amanhã eu trabalho 1 hora a menos, e aí eu compenso. Então eu vou prestar horas extras, mas eu não vou receber, porque depois eu vou compensar com o descanso. Trabalhei 2 horas a mais, trabalho 2 horas a menos. 3 horas a mais, 3 horas a menos e vou compensando. É uma forma totalmente ilícita de reduzir os custos da empresa que não precisará pagar pelas horas extras. E a grande questão de você pagar pelas horas extras é que elas geram os reflexos nas outras verbas. A gente tem um reflexo aqui em outras verbas. Isso encarece muito ali para a empresa. Então, se eventualmente o Bruno teve que prestar horas extras, essas horas serão compensadas depois. A gente geralmente, quando fala em sistema de compensação,
a gente liga a ideia do banco de horas. A gente geralmente lembra do banco de horas. Então, olha aqui, a finalidade é compensar as horas extras realizadas, compensar com o descanso. E a gente lembra logo, como eu disse, do banco de horas. O banco de horas, depois da reforma trabalhista, nós passamos a ter várias situações aqui. A gente sempre teve o banco de horas anual, que você tinha até um ano para compensar essas horas extras. Com a reforma, nós passamos a ter o banco de horas semestral. Então, dentro do prazo de 6 meses, você tem que compensar. A gente tem também o banco de horas mensal, dentro do mês você tem que compensar. Então, hoje nós temos várias espécies de banco de horas. Quanto maior o período para compensação, para a empresa melhor. Mais tempo ela tem para compensar. Só que é mais difícil de você conseguir criar o banco. Por quê? Esse banco de horas de um ano, ele depende de negociação com o sindicato. Se o sindicato falar não, acabou. Agora, o semestral, ele já pode ser mediante acordo empregado-empregador. Acordo escrito empregado-empregador, pô, muito mais simples, não preciso do sindicato. E o mensal, a compensação dentro daquele mesmo mês, nem precisa ter acordo escrito, não. Pode ser acordo tácito. Você trabalha, compensa. O tácito. Basta você demonstrar que as horas estão sendo efetivamente compensadas. Tá bom, meus amigos? Então essa é a principal diferença entre aqui os acordos de prorrogação e de compensação que constam ali no artigo 59 da CLT. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos e eu volto daqui a pouquinho. Tchau, tchau.